Fala galera, tudo bem? Salve, salve, simpatia, Mapa da Copa, temporada 4, episódio 2. No primeiro episódio, aliás, antes de tudo, né? Se tá no YouTube, né? Assina o canal de GZH, Plim, plim. coloca lá dá o like, o sininho, dá compartilha, o like, te registra. Sempre que tiver episódio novo do Mapa, no YouTube vai entrar, assim como nas plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo. O Bertoncello adora o sininho, não pode sininho. ver o sininho que ele vai lá e clica no sininho. E aí entra o episódio novo, né? O sininho avisa. Avisa. Então assim, ó, temporada 4, episódio 2. Isso. E nós vamos tratar nesse episódio, o primeiro foi sobre o Bahia, aliás, de grande sucesso, recebi Repercussão muitas mensagens, gigantesca, material de qualidade, Leonardo. e o pessoal, assim, parabenizando pela profundidade de conhecimento, por trazer informações, e principalmente o pessoal que acompanha o Bahia. Isso. E esse episódio, talvez a gente receba mensagens do Carboneiro, do Borré, do Monsalve, do Cuejar, né, porque é sobre o Atlético Nacional. Né? O futebol colombiano está em alta, não é de graça, e a gente vai tratar disso. Tem muitos jogadores colombianos em grandes ligas, só em Porto Alegre nós temos 4, né? Temos 4 jogadores colombianos. Jogador colombiano espalhado por todos os clubes da América. E o Atlético Nacional, que vai enfrentar o Inter nessa segunda rodada da Libertadores, é a prova dessa retomada do futebol colombiano. É o melhor time colombiano do momento, Bertoncello. Tudo bom, Léo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Também quero dar eco aí aos agradecimentos e também a valorização do nosso primeiro episódio, que foi um sucesso sobre Bahia. Também dar um abraço pro pessoal aí, manda o like, também te registra no canal de GZH e nos acompanha também nas plataformas de áudio como o Spotify. E antes, Léo, queria trazer aqui, mostrar para vocês que na semana passada o Simon Bianchini esteve no Paraguai, acompanhando o Sportivo Luquenho e Grêmio pela Sul-Americana. E ele trouxe um presente pro Mapa. Para a estante do Mapa. Para a estante, né? O Olímpia, campeão da Libertadores, né? Tricampeão Da Libertadores. Hoje por Martim Palermo. Que hoje também comandado pelo Palermo. Esse é tricampeão. É tricampeão ou bicampeão? Palermo 2000 e 2007 tava 2007 tá. Tricampeão da Libertadores, né? Então aqui, presente para decorar o mapa, agora com imagem, com cenário, né, Leonardo? Exato. Então, vamos, aliás, ao longo da fazer temporada... um episódio do Olímpia, né? Aceitamos Pode presentes ser, também. ao longo da temporada vamos paramentando o nosso cenário aqui, Leonardo. os nossos enviados a Paraguai. cada porto... o Felipe Duarte vai ter que pagar a bagagem agora. A cada porto, o Felipe tá onde, Bertoncello? Cuba. Felipe hoje tá de folga, porque ele viajou a semana toda, né? Ah, fez tá. Salvador, fez Fortaleza. Jet lag. Então, nossos enviados especiais, a cada porto, eles trazem uma lembrança pro Tem que mapa. fazer uma ratificação falando em Fortaleza. Tá, mas o Simon não. O Simon foi firme nas compras. É. Não só isso, ele trouxe uma cuia de Teneré, Paraguai. Da seleção do Paraguai. Muito bonita essa cuia do Paraguai. E aí ele trouxe 2 chaveiros, um do Cerro e outro da Albirroja, da seleção Paraguai. Posso fazer uma ratificação? Chaveiros abridores de cerveja, né? Cerveja. Isso. Importante Sim, constatar importante isso. colocar. Isso é bom. Eu tenho um da Argentina Aliás, que o Diverio me trouxe. sabiam que, depois eu vou trazer, sabiam que tem relação entre o Nacional de Medellín e a maior cervejaria da Colômbia? Opa, Espera um pouquinho. vai chegar lá, vamos Vamos lá. chegar lá. Faça a retificação. Não, é porque eu por cábala, sabe o que é cábala, né? A expressão Sim. argentina, é a questão para dar sorte. Eu abri o outro programa dizendo o River é o único clube que Com pode dor. tirar os É brasileiros. que isso te dói tanto que tu Não, é que eu apaga digo isso tudo. exatamente pro River não tirar o título dos brasileiros, porque eu não quero que o River seja campeão. Só que o Ramos pegou esse recorte e botou nas redes sociais, os caras vieram me xingar porque eu não tinha falado do Racing, que fez 3-0 no Fortaleza. Na estreia. Mas assim, sim, Castelão. o Racing é um argentino candidato a É o título terror junto dos com o River. brasileiros. É o terror dos brasileiros, e esse Racing merece um episódio nosso sobre o Racing, que ontem fez 4-1 no Banfield, e um terceiro time argentino que a gente pode colocar também na briga, e o Bertoncello falava antes de começar o programa, no Estudiantes, né? O Estudiantes fez uma parceria lá com uma SAF disfarçada com um cidadão que não paga apareceu. as contas, Não. mas ainda O dinheiro assim tem um do time bem armado. Foster Gillett não Isso. apareceu o dinheiro ainda. Estão esperando o dinheiro. É. E se Pagaram reuniram o na Alário Casa já, Rosada. Mas o Alvarez jogou, foi titular na estreia contra o Carabobo, eles venceram fora de casa, né? Mas Tá assim, tomando corneta já da torcida. o quê? O Alário? Claro. Mas o Alário é típica contratação de quem não observou.
O Estudiantes contratou o Alário pelo nome do Alário e não Contratou observou o Alário nome de dele no 2015. Inter. Contratou o Alário. Como o também Inter contratou fez, em né? 2015. Exato. Mas enfim, dois bons tópicos já. Mas não é Falando sobre em Estudiantes. 2015, o Nacional tem um Não jogador é de sobre 2015. Racing. Vai, Seu indisciplinado. vamos. É sobre o Atlético Nacional. E a gente tem muita história para contar. Mas antes, vamos citar a nossa rota. Tá. Né? A gente não vai mostrar ainda a nossa rota. Nós estamos preparando artes, como diria o meu saudoso amigo Davi Coimbra, espetaculares. Espetaculares. Sabe uma rápida história? O Davi Coimbra ia para reunião de pauta, ele era nosso editor na 0 Hora, e toda segunda tinha reunião semanal que definia a edição de domingo da 0 Hora. Sempre foi uma edição nobre, tinha grandes reportagens. E aí o Davi chegava ele não sabia, claro, das pautas, né? O Davi era uma figura. E aí o pessoal ficava, e aí, Davi, o que tem o esporte? Ele assim, não vou dizer agora. Surpresa. Mas vocês vão ficar surpresos. Vai ser espetacular. E Ele depois não chegar e sabia. você se O vire. Miguel com elegância, Depois né? O ele Miguel chega, com a gente se talento. reunia, e sempre ficava bom. Ele tinha razão, sempre ficava bom. A nossa rota é o narcofutebol, a relação, né, do Nacional de Medellín com Pablo Escobar, o time atual, né, e aí temos muito para falar desse time que vem ganhando tudo na Colômbia nos últimos 6 meses, e a gestão, o clube empresa que é o Atlético Nacional. Aliás, já é muito comum, né? Já não se discute clube empresa, SAF, SAD lá para cima, né? Uhum. Aqui para baixo, sim, o Uruguai agora está mudando. A Argentina tem uma discussão muito forte. O Javier Milei, presidente, defende a entrada de capital estrangeiro nos clubes. Os clubes na Argentina não querem virar SAD ou SAF. E o Brasil começa já a debater isso, já tem alguns modelos já em ação. O Chile tem há muito tempo já. O Chile é desde os muito anos tempo, 90. muito tempo. A Venezuela, os clubes têm donos, por exemplo, né? Mas enfim, vamos tratar também desse ponto do Nacional. Nessa rota, vamos ter uma parada para lembrar também sobre o encontro de Internacional e Atlético Nacional na Libertadores de 93. Eles já se enfrentaram pela Libertadores. Exatamente. E eu vou contar essa história, qual era o time e um spoiler, né? Uma campanha muito ruim do Inter naquela Libertadores. Tinha o América de Cali nesse grupo. Tinha América de Cali. Flamengo, Inter, América de Cali e Atlético duro, Nacional. Um grupo duro. Um grupo do Inter como campeão da Copa do Brasil. Isso. E o Flamengo como campeão do brasileiro, Flamengo do Júnior. Uhum. Interessante esse. Vou trazer. Como é que ponto. foi esse encontro, principalmente o jogo em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Vamos começar a viagem então? Vamos lá. Medellín, que para nós é muito marcante, e porque o Grêmio em 95 conquistou o título da América lá, e depois de uma forma trágica, né? Pelo acidente da Chapecoense, e aí os colombianos mostrando toda a sua generosidade, todo o carinho. O povo colombiano é de uma educação extrema, é de um carinho extremo. Tu vai para a Colômbia, eu tive 2 vezes na Colômbia em cobertura, Bogotá e Manizales, naquele jogo do Inter contra o Once Caldas e Inter de Santa Fé. E o colombiano te recebe muito bem, ele é muito caloroso, e ele mostrou isso naquele episódio da Chape, que até hoje nos toca, né? E era um ano que o Atlético Nacional tinha ganho a Libertadores. Isso. E estava disputando a Sul-Americana. Novembro de 2016. E eles tratam como o grande último time do Atlético Nacional, e agora tem essa retomada. Aliás, Léo, foi a última... É que botar o Atlético Nacional como uma zebra é muito forte, né? Sim. Mas eu acho que se colocarmos argentinos e brasileiros nessa série de títulos, e ainda mais os brasileiros em sequência, desde 2019, com Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, o Atlético Nacional foi o último time fora do eixo, Brasil e Argentina como campeão. Sim. 2016, final, quase 10 anos. E a final foi contra o Del Valle, então começando a despontar, né? Então... Também foi, talvez, uma Libertadores de uma final inédita, óbvio, e bem diferente, né? Equador contra a Colômbia. E eliminando, se eu não me engano, nas quartas do Nacional ou na semi, o Rosário Central do Cudê, que tinha eliminado o Grêmio do Roger. Dá uma briga ali, o Armani. O Armani, goleiro do Nacional, argentino, sai na mão com jogadores do que tem um goleiro do Rosário, passa o jogo todo fazendo cera. Que é o Sosa. Sosa, o goleiro uruguaio. O Gastão Sosa. Sebastián Sosa. Isso, foi para a última Copa até. Que tá no meio esteve preso, briga. Inclusive, né? Um episódio no Vélez Sarsfield. Aliás, tem a camisa do Vélez ali, na nossa estante, atrás do Bertoncello. Quem tá vendo pelas imagens do YouTube de GZH. E um abuso sexual de uma jornalista em Tucumã. O Vélez tinha de jogar o campeonato argentino. O Vélez do Gustavo Quinteiros. Olha como o mundo é pequeno, vai tudo se entrelaçando. Conexões Copa, né? Conexões Copa. E aí tem um
um abuso sexual de uma jornalista, ele e mais 3 jogadores, eles acabam inclusive presos. O Sousa não fica tanto tempo, ele fica detido. Mas tem outros 3 jogadores, inclusive um deles muito jovem, Santiago, um atacante, Santiago Martínez, se não estou enganado. Eles têm que cumprir prisão domiciliar e ficam detidos em Tucumã num country, que eles chamam que é uma casa de campo, fora da cidade. Mas isso é uma outra história. Quando a gente tratar do Vélez, nós podemos trazer essa história. Esse Nacional aí ficou muito famoso pelos jogadores que tinham, o Borja, o Alejandro Guerra, o Berril, Armani... E o Berril é o cara que briga jogadores com o bons, Sousa. né? O zagueiro é o Marlos Moreno, Davison Sanches, titular da seleção. Sim, Davison Sanches. Era um belo time, é um time que faz uma campanha na primeira fase da Libertadores muito boa. Em tempos que a Libertadores era de semestre, né? Ela até tem uma parada para a Copa América dos Estados Unidos, mas ela volta para ter a semifinal. É a volta do Tevez, 2016, né? 16. É a volta do Tevez. E aí o Tevez volta em 15 a primeira Libertadores. E o Boca cai pro Del Valle, na Bomboneira. O Boca cai pro Del Valle na Bomboneira depois de vencer lá. Tanto que o Del Valle elimina o River e o Boca, né? Isso, é o primeiro clube na história da Libertadores a eliminar os dois. Depois o Atlético Mineiro fez isso em 2021. O Borja só joga a semifinal contra o São Paulo e depois as finais. Né? O Borja São Paulo do Bausa. Ele vem num clube menor, ele era goleador do Campeonato Colombiano. Isso. E aí ele entra e começa a fazer gol de uma forma absurda. Assim. Foi rei da América com 4 jogos só. E é uma Libertadores que ela mostra bem a cara do que essa Conmebol, que eu tanto critico nesse podcast, porque a Conmebol não gostou de ter uma final entre colombianos e equatorianos, e por isso que depois no ano seguinte, ela já aproveita para estender o calendário, para encher de brasileiros e argentinos e transformar essa Libertadores que a gente tem hoje, que só um país ganha e só um segundo país consegue chegar à final. Mas em 89, voltando à nossa rota, a gente envolve o Inter também. A gente sai, estaciona, visita alguns lugares bonitos e volta para a estrada. 89 que envolve o Inter, o Atlético Nacional ganha a sua primeira Libertadores. É o time que é a base da seleção colombiana, que vai para a Copa de 90. Isso. Higuita, Álvares. Me permite voltar um pouquinho para a gente chegar em 89? Vamos ver. Só para a gente dizer, porque o Atlético Nacional ele tem um lema que é o seguinte: por encima de todo la defensa e el estímulo del jugador nacional. Outro dia no podcast concorrente aí, a gente falou sobre o Atlético Bilbao, que só contrata jogadores bascos. E o Atlético Nacional, em sua história, ele tem 3 fases em que ele só contrata o que eles chamam de criollos. Só colombianos jogavam no Atlético Nacional. Primeiro, só pessoas de Medellín. Por isso era Atlético Municipal. Depois ele muda o nome para Atlético Nacional. Eu acho importante a gente destacar esse momento porque é um time que foi campeão por muitas vezes, como chegou numa semifinal numa final em 95 contra o Grêmio, nessa final, só com jogadores colombianos. Em alguns momentos da sua era, ele teve só colombianos no seu elenco. Aquele time de 95 tinha o Aristizábal, que era o grande nome. Juan Pablo Ángel. E o time de 89, a ideia de ter o time colombiano, a seleção colombiana que a gente fala, né, a seleção hoje é uma seleção forte e tal, a seleção colombiana ela demora para ter uma identidade como seleção. E aí parte de uma ideia do Francisco Maturana, que é o técnico do Atlético Nacional, de que precisava fortalecer o futebol colombiano, a essência do futebol colombiano, porque a seleção colombiana não tinha resultados e se tinha uma ideia de que o problema é que sempre tentava copiar. Então era o futebol de força da Argentina e do Uruguai, que eles entendiam de maior raça, era o futebol daqui a pouco brasileiro, era tentar alguma coisa relacionada à Europa, e o Maturana entende que o futebol colombiano tem que jogar como futebol colombiano. E aí no Atlético Nacional ele tem a ideia de só ter jogadores colombianos, num período que o América de Cali contratava muitos jogadores de fora, e aí o time que é trivice da América... Com Ricardo... 86, 87, 88. Com o Ricardo Gareca de centroavante. O Falcione, o goleiro argentino. E aí o Atlético Nacional é o oposto, só aposta só em colombianos. E esse time campeão 89, ele serve de base para a seleção, que faz uma bela Copa em 90. Tinha o Álvares, que era um cabeludo, acho Higuita, que era goleiro, o Escobar, zagueiro, que depois... Aliás, tem a série do Escobar no Netflix, mostra muito disso que o Munari está falando, desse momento, Munari, da formação desse Atlético Nacional. O Treves, o pai do Treves, o John Jairo Treles, el Turbijo. Jogou aqui no Inter. O Treves jogou no Juventude, em 96. Jogou no Juventude há pouco tempo atrás, em Caxias, quando o Juventude voltou para a Série A, eu entrevistei ele mora em Turbo, é uma cidade no norte da Colômbia, Caribe total, assim, tem um bar na beira da praia lá. Ele tinha cabelo Rastafari, era chamado Trelelé.
Porque ele era meio malucão, assim. O filho é mais centrado, mas não joga 1/10 do que jogou o pai. Esse é um futebol ofensivo, um futebol que tinha um goleiro sair jogando com os pés num tempo de futebol que tu podia recuar e o goleiro podia pegar com a mão. Né, que tinha um zagueiro como o Escobar. O Escobar era um zagueiraço para sair jogando. Estava acertado com o Milan para depois da Copa se apresentar. O Milan do Arrigo Sacchi. Isso. E é quando ele sofre o atentado num bar. Uma lesão. A ida pro Milan é relacionada a uma lesão. Isso, a lesão no joelho. Isso. Exato. E aí depois ele volta a jogar. E é uma história de idas e vindas entre essas flexibilidades de permitir colombianos ou não permitir colombianos, que essa mudança que cita o Munari, ela vem depois de uma era em que o Zubeldia, não esse do São Paulo, e só um sobrenome, mas é o Zubeldia daquele Estudiantes, multicampeão da Libertadores, que jogava em campo com algumas artimanhas um pouco acima do permitido, mas que para a época passavam, que trouxe muitos argentinos, trouxe uma metodologia diferente, que veio depois da Era Dourada no futebol colombiano, que é quando tem uma briga entre o presidente Perón e os jogadores na Argentina. Eles vão jogar na Colômbia, tinha uma liga a pirata Colômbia é na expulsa da FIFA por essa confusão, e aí todo mundo vai jogar lá, o Di Stéfano vai para o Milionários, o Heleno de Freitas vai para o Júnior Barranquilla, enfim. E aí o Atlético Nacional se flexibiliza e começa a trazer argentinos, uruguaios, depois retoma o time da Resistência, assim, é uma história de idas e vindas entre a Resistência, a só colombianos, só crioulos, como eles chamam, e algumas flexibilidades para trazer argentinos, uruguaios, chilenos. E aí a ascensão continental está muito ligada ao narcotráfico. Isso aí, chega em 89 e começa a ascensão continental. Eu me lembro dessa Libertadores, o Inter perde para o Olímpia na semifinal e depois o Nacional, o Olímpia. A camiseta veio aqui agora, Olímpia. E aí vai jogar na final Atlético Nacional e Olímpia, mas na época era uma certeza de que dificilmente quem passasse naquela semifinal entre Inter e Olímpia venceria o Atlético Nacional de Medellín, pela força, pelo poder que tinha o narcotráfico na época, né? O próprio América de Cali chega a 3 finais seguidas muito baseado nisso, porque inclusive a ascensão do Nacional se dá por quê? Porque sempre houve uma rivalidade do cartel de Cali e o cartel de Medellín, né? E cada um ficou com um mercado, né? Um mercado era os Estados Unidos, outro mercado era a Europa. E aí o cartel de Cali com o América de Cali tinha força, montava esses super times e chegava a ter projeção continental. O que faz o Escobar, o Pablo Escobar? Mesmo sendo torcedor do Independiente Medellín. Isso, do DIN. Do rival que enfrentou o Inter 2 vezes agora recentemente. Na Libertadores de 23. Enfrentou o Grêmio na Libertadores de 2003. 2003. Né? Molina e Montoya. Inclusive o Patrão Bermúdez jogava na zaga, né? Peré e Balói, a zaga. Não. O Bermúdez é do América de Cali. Era Peré e Balói. Peré e Balói, a zaga de novo. E na frente tinha Molina, Montoya, o Molina Exatamente. foi pro Santos. O Peré que depois joga no Boca e no Atlético de Madrid. Peré vai pro Boca e o Grêmio contrata o Balói. O Grêmio traz o Balói, exato. E mesmo sendo torcedor do Independiente Medellín, o Escobar vê na popularidade do Atlético Nacional, porque o Pablo Escobar teve uma visão de pegar um vazio deixado pelo Estado. Ele se torna o Robin Hood, ele dizia que tirava dos pobres para dar para os ricos, e ele vê que o Nacional, que é um clube que tem hoje 25% da população da Colômbia torce para o Nacional, é a maior torcida da Colômbia, são 52 milhões de habitantes e 13 milhões de torcedores do Nacional. Quanto por cento? 25. 25 é bastante. É bastante, um quarto da população. E ele percebe essa força do Nacional, que não era a força do time do coração dele, e ele aposta muito forte e investe no Nacional para fazê-lo um clube de projeção internacional e assim ganhar a simpatia, porque o projeto do Escobar era de mandar no país mesmo, de ser o presidente do país, tanto que ele se candidata e é eleito deputado federal. Ele vai para o Congresso colombiano e chega a assumir o mandato. Depois ele sai. Enfim, e ele vai apostando no Nacional, vai investindo pesado no Nacional e os jogadores viram quase que brinquedos dele. Porque era comum ele, ao final de um treino, os jogadores saíram do treino e tem uma van esperando e os sicários do Escobar disseram, ele, patrão, quer jogar uma partida com vocês. E eles iam para Nápoles, que era a fazenda em que o Escobar tinha, em que ele montou um zoológico. Inclusive hoje tem hipopótamos que ele trouxe da África soltos lá, que eles não conseguiram
A história do unicórnio que ele tentou fazer pra filha dele na série, ela é verídica? Eu não lembro agora. É que eu ia falar isso. Tem a série Narcos, né, com Wagner Moura, ele cita essas questões, assim. Essas questões, e aí ele tentativa de trazer pros filhos. A filha dele queria um unicórnio, não, vamos fazer um unicórnio aqui. Ele tenta implantar os chifres no cavalo lá. Coitado do cavalo. Mas enfim, ele leva os jogadores pra jogar. Mas era loucura. Ele leva os jogadores pra atuar na fazenda dele, pra jogos que ele era louco por futebol. Claro que ele sempre ganhava, né? Sempre ganhava. E cria essa relação. E há uma história da seleção colombiana que pouco antes da Copa, a seleção está treinando, se preparando pra Copa. E eles saem do treino e são levados pro hotel pra jantar. E alguém diz: todos têm que baixar na recepção. Eles descem. E aí tem vans esperando no estacionamento do hotel, eles saem com as vans com os vidros escuros por trás do hotel, todos sem saber para onde vão, sem ser informados para onde vão, e é uma janta pouco antes da seleção colombiana ir para a Copa de 94, de 90, com o Escobar. A força, o poder que ele tinha, né? E o Nacional faz uso disso e ganha a sua primeira Libertadores em 89. Depois chega uma outra final, mas aí já sem o Escobar, mas mesmo assim ainda com a força do narcotráfico em 95, no time que a gente citou, que perde a final pro Grêmio. Aí tem uma história maravilhosa, saudoso Mauro Vieira, fotógrafo do Zero Hora, com o Juan Domingues, que foi professor da PUC, deve ter sido professor de alguns de vocês aqui na PUC, foram enviados pela Zero Hora para fazer esse jogo. E eles estão no hotel, chegaram numa viagem longa, porque é ruim chegar à Colômbia. Em Medellín. Voo em Medellín comercial. Já. Aí chegaram no domingo, o Grêmio chegaria na segunda ou na terça, e há uma festa na piscina, uma festa com som muito alto, e eles querem descansar. Aí eles ligam para a recepção para reclamar. Daqui a pouco toca na porta deles a campainha, é um garçom com uma bandeja e 2 fones na bandeja, e entregam para eles. Que eles não podiam fazer nada, eles não podiam pedir para aquela festa baixar o som, que eles colocassem os fones e descansassem. Entendi. Ou seja, ficou subentendido de quem era a festa. Não né? reclamem. E não reclamem. Durmam. Também, e essa festa... Da festa dos caras, né? E essa festa, aí no jogo de ida em Porto Alegre, o Paulo Nunes que conta, né, que o Grêmio vence o jogo de ida aqui em Porto Alegre e depois o Higuita vai pra festa com os jogadores do Grêmio. Naturalmente. Ele fica muito amigo do Jardel. Era um outro momento do futebol. Não tem como imaginar um negócio desse. Imagina o time tomar 3-1 no jogo de ida da final. E o Higuita... agora não permitem mais nem jogo de ida na final. Porque jogo único agora. Com a velha Libertadores da América, hoje é um campeonato igual a Champions, que se joga num jogo único, afinal, num campo neutro. Não vai mudar, não adianta. Eu sei que não vai mudar. Tende a piorar, talvez. Outro ponto, o Escobar, num acordo com o governo colombiano, que o governo colombiano disse: olha, tá demais. Porque o Escobar chega a ser um dos 10 homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes. A fortuna dele era de, se eu não me engano, de 10 bilhões de dólares. E como ele não tinha onde botar o dinheiro, ele precisava lavar esse dinheiro, ele usava muito futebol para isso. E o Escobar, chega um momento que o governo colombiano, por pressão dos Estados Unidos, disse: olha, vamos ter que te prender. Daí o Escobar constrói uma prisão, La Catedral, que é a prisão dele. Então ele está preso na prisão dele. E o Higuita foi visitá-lo algumas vezes na prisão. E depois o Higuita, por conexões com o Escobar, acaba tendo de cumprir pena também. O Higuita, a Copa de 94, que muito se fala sobre a Colômbia... O Pelé chegou a apontar a Colômbia como favorita ao título da Colômbia do Rincón, do Valderrama. Fez aquele 5-0 na Argentina, em 93. A Copa de 94, o Higuita ele é acusado de envolvimento num sequestro. Ele não joga a Copa de 94. A Copa de 94, o goleiro é o Córdoba, Oscar Córdoba. E isso tem impacto no jogo também, porque a Colômbia usava muito, e em 94 daí já não podia mais recuar a bola, o goleiro já não podia mais pegar com a mão. Em 90 a Colômbia tomou um gol de Camarões do Roger Milá, porque o Higuita tenta sair jogando, né? Mas ali em 90 podia pegar com a mão, e não pegava por frescura mesmo, por exagerar. 94 já era um futebol que o goleiro não podia pegar com a mão, então o goleiro jogar com os pés era algo que ajudava o jogo. A ideia de vocês, assim, moderninhos que analisam taticamente, consideram que o Van der Sar foi o primeiro goleiro, né, em 95 no Ajax, 94 começa no Ajax. Mas o Higuita já fazia isso. E o Córdoba, que é um goleiraço, o Córdoba, depois o Boca foi campeão pegando o pênalti e tal, mas o Córdoba com os pés não jogava. Então a Colômbia também perdeu esse goleiro que ajudava na saída de bola, e isso também atrapalhou na campanha em 94. Pra gente encerrando esse capítulo aqui sobre o narcofutebol, uma história rápida do Escobar. O Independiente Medellín tinha alguns jogadores medalhões. Tinha um dono do Independiente Medellín que era de um dos
digamos assim, sócios, né, do Escobar, porque o Escobar criou uma grande indústria da cocaína, né? Ele criou um sindicato dos traficantes, ele reuniu todos os traficantes, ele era o maior e ele comandava tudo naquela região, porque depois tinha o cartel de Cali. E ele descobre que o dono, o administrador do Independiente Medellín, que era parceiro desses dois traficantes, e ele estava desconfiado que esses dois traficantes estavam escondendo alguns negócios dele, ele descobre que o Independiente Medellín iria mandar embora alguns dos principais jogadores, entre eles o Valderrama. E aí ele, da prisão de La Catedral, ele manda os emissários dele irem conversar com esse dirigente. E aí esse dirigente recebe esses dois enviados e diz assim, olha, viemos aqui, ele patrão pediu para vir aqui, e disse que não é para tomar nenhuma medida com o Independiente Medellín e que o clube agora é dele e o senhor vai ser ressarcido. E aí diz que na sala do lado o cara vai, pega uma folha qualquer, rabisca um contrato à mão, e o dono do Independiente Medellín disse que nem leu, ele sabia do que se tratava, assinou, no outro dia ele pegou a mulher e a filha e se mudou para os Estados Unidos. Foi embora. E assim o Pablo Escobar se tornou dono do clube do coração dele. Dessa forma, comprou de uma forma, digamos assim, intimidadora. Não foi uma negociação, foi rápida, não foi complicada. Os caras reclamam do Textor aqui. Ninguém diria não para Pablo Escobar, né? Eu posso entrar no Inter de 93, porque ele entra justamente nesse período do narcotráfico, né? Era um Atlético Nacional ainda forte, né? Pelos investimentos do Pablo Escobar, do narcotráfico, tenho. E eu acho que esse boom de investimento no Atlético Nacional vai até 96, mais ou menos, que é justamente quando o Atlético Nacional, inclusive, é vendido. Depois a gente vai entrar na questão do clube empresa, né? Mas então, em 93, o Inter ele ingressa na Libertadores como campeão da Copa do Brasil de 92. E o Atlético Nacional era vice-campeão colombiano. O campeão era o América de Cali. Então, no grupo do Inter tinha América de Cali e Atlético o Nacional, o campeão e vice, mais o Flamengo, que havia sido campeão brasileiro do ano anterior, e mais o Inter. Então, esse era o grupo, né? O Inter fez uma campanha nesse grupo de 3 empates e 3 derrotas. Foi o último, fez a pior campanha sua na fase de grupos e na competição, na Libertadores. O Atlético Nacional passou e caiu nas oitavas para a Universidade Católica do Chile, que faria a final contra o São Paulo de 92. Como é que é o nome daquele jogador que o São Paulo contratou depois? Chegou de helicóptero pro lugar do Raí? O Sierra. Lembra? Luiz Sierra virou técnico depois. O cara chegou de helicóptero no Morumbi, não jogou nada aqui. O jogo Internacional e Atlético Nacional no estádio Beira-Rio, dia 16 de março de 93, que me chamou muita atenção, tá? Público no Beira-Rio. 11.020 torcedores. Isso que a rodada era? Isso aí era a terceira. Não tava terceira rodada, ainda, tava encaminhado, assim. Passavam 3? Tava quase... Passavam 3, na terceira rodada tu tá vivo mesmo, tendo começado mal. Avançavam 15 e aí pegava o campeão. Já tava já direto, né? Foi 1-0, gol marcado pelo Aristizábal no segundo tempo. O Aristizábal nessa idade aí tinha 21 anos para 22. E até eu fui ver as páginas da Zero Hora falando dessa partida, falou que também a torcida gritou olé contra o Inter, né? Os jogadores do Nacional estavam trocando passes e a torcida do Inter gritava olé contra o próprio time. O Inter de Enio Andrade com Gato Fernandes, Célio Lino, Pinga, Ricardo e Daniel Franco. Simão, Elson, Marquinhos e Silas, Gerson e Maurício. Entraram Jairo Lenzi e Nando, técnico Seu Enio. Seu Enio! Seu Enio, Camacho! bem velhinho. Tem a fotinho do Seu Enio bem velhinho assim e tal. O Inter fez a sua pior campanha na Libertadores. O time era o Daniel, Trapattoni, lateral esquerdo. O Daniel Franco. O grande destaque dessa Libertadores. E o Lauro Quadros comparava ele ao Oreco, que foi um lateral do Inter nos anos 50. Que depois foi pro Corinthians e chegou a jogar na seleção brasileira. O Lauro Quadros dizia que ele era o novo Oreco. É o time base campeão da Copa do Brasil. Isso. Não tem o Gerson, né? Porque o Gerson... Tá o Gerson aqui ainda, mas depois ele tinha saído, né? Enfim, era um time base ainda do Antônio Lopes. Só que depois fez uma campanha muito ruim. O time do Atlético Nacional tinha o Higuita e também o Aristizábal como destaque. E aí foi 1-0 pro Atlético Nacional, gol marcado pelo Aristizábal. O Escobar não tá nesse time ou tu não tem aí? Eu tinha visto, acho que tá. Eu acho que tá, acho que ele tá sim. Eu tinha visto assim, todo o time tava ele. Né? E aí foi a campanha do Inter de 93. O time que depois é base também da Copa de 94. A gente começa a entrar no nosso próximo ponto, que é o clube empresa. Porque assim, 93 ele tá na Libertadores. 95 ele é vice da Libertadores. Isso. O Pablo Escobar, ele morre em 92.
Então havia ainda uma grande mesmo com a morte do Pablo Escobar, tinha um legado de as ações do narcotráfico ainda eram muito fortes, porque se estabeleceu muito no poder. Rapidamente uma história do Escobar sobre essa questão do narco. Em 89, no ano que o Nacional ganha a Libertadores, tem um jogo do Independiente Medellín contra o América de Cali. E o Escobar acha que o árbitro, o assistente tem interferência no jogo. Ele interfere com algumas decisões. Com VAR hoje. E aí ele tinha um VAR dentro em casa. da cabine. Esse auxiliar, o Álvaro Ortega, ele é assassinado com 9 tiros numa rua de Medellín. E as pessoas estavam passando e os carros e ninguém parava para auxiliá-lo, porque entendeu por que ele estava morrendo ali, porque tinha sido assassinado. Quem se aproxima dele é um mendigo, mas se aproxima para levantá-lo e roubar a carteira dele. Essa era a Medellín de 89. Caramba. Era um período complicado. Eu tenho muita curiosidade de ir a Medellín. E depois também por outras razões frente, o que a gente vai estar isso aí. No Conexão Copé. Vai ser o Felipe. Felipe deve sair de Fortaleza para Medellín. Mas enfim, a Colômbia é um país interessante de se conhecer. E a gente entra na questão do clube empresa porque em 1996 o Atlético Nacional de Medellín ele é comprado pela Organização Ardila Lule. O que é a organização? OAL. É uma das maiores empresas da América Latina, é um conglomerado com cerca de 80 empresas. Por exemplo, bebidas Postobon. Vocês lembram que o Nacional sempre foi patrocinado até o Postobon. ano passado? Trocou para Betson. Que era o nome que o Postobon tá na omoplata, eu acho. Tá na omoplata. Postobon teve um momento que a Liga colombiana era tinha o nome Liga de Postobon. Exato. No FIFA, quando eu jogava FIFA com o Bertoncel. Isso. Era a Liga Postobon na época. Então, assim, a Postobon é uma das empresas, é um refrigerante, é uma gaseosa, é um refrigerante. Gaseosa. É uma das... Tem coisas no espanhol que é muito melhor, né? Porco, por exemplo, vai chancho. Gaseosa e o refrigerante. Gaseosa é muito maior que refrigerante, não, cara. O time que enfrentou o Grêmio, o Esportivo Luquem, é Chanchon. Chanchon. Porque o símbolo é um porco e tal. Mas, enfim, uma das 80 empresas é a Postobon e a organização Ardila Lule também é dona da maior cervejeira, da maior cervejaria, que tem algumas marcas, como Heineken, Sol, e ela tem o direito de invasar e distribuir na Colômbia. Tem empresa de logística, tem empresa de mídia, a Win Sports, que vocês devem conhecer. Que transmite o Campeonato Colombiano. Transmite o Campeonato Colombiano. Também é da... de muita reclamação dos outros clubes, inclusive. Né? Isso. Eu questiono, quem é o Atlético Nacional? É a bebida? É a equipe de transmissão? Exato. Imagina o rolo que ia dar no Brasil se a transmissão... Se um clube fosse dono da TV que gera as imagens do VAR pro árbitro. Olha só o que é a loucura da valorização e de como muda o mercado. Em 96, estima-se que a organização Ardila Lule tenha comprado do Atlético Nacional por $8 milhões. O Atlético Nacional fechou um contrato com a Betson por 3 anos, $5 milhões. Quase o que foi pago lá atrás. 30 anos depois. 30 anos depois, o Carlos Ardila Lule, que é o dono da empresa, morreu em 21, com 91 anos. A filha dele é agente de jogadores. E entre os jogadores que estão na carteira dela, o Campuzano, que o Nacional revelou, vendeu para o Boca e agora está de volta ao Atlético Nacional. Então eles são muito poderosos na região de Medellín. E desde o ano passado, o Atlético Nacional tem um novo presidente, Sebastián Arango Botero. E aí que eu falo da questão da profissionalização. Ele é um cara buscado no mercado, ele é um engenheiro, era administrador de uma universidade e ele vem do mercado financeiro, do mercado de investimento imobiliário. E ele assume o Atlético Nacional com a ideia de recolocá-lo de novo no patamar grande. Com ele, Munari, chegam Ospina, Morelos, volta o Campuzano e ele contrata o Inestrosa. Quando a gente entrar no time do Nacional, a gente vai falar mais desse jogador. Mas é uma gestão extremamente profissional do Nacional de Medellín. Né, Léo, Munari e Petrucci, de 96 até, vamos colocar 2010, tá? Quanto tempo que o Nacional ficou fora do protagonismo continental? Né? Dessa pós-narco, clube-empresa,
reorganização de contas, investimentos, para construir um time que seria campeão da Libertadores em 2016. Muito tempo depois. 20 anos depois 2 que virou décadas depois. um clube empresa. Sim, ele volta o time do Osório ali, das canetinhas, né? Isso. De 14, que enfrenta o Grêmio na fase Carlos Osório. E depois o Rueda. Isso, o campeão é o Rueda. O campeão é o Rueda. O campeão é o Rueda. Ele cai pro Defensor Sporting, nosso violeta. Mas não tem uma final, uma Suba que eles perdem. Não é o Nacional que perde pro River a final da Suba, é 2015. 14. 15 Libertadores. É o primeiro título do Gajardo. 14. Escolite meia, bom, 14. né? É o primeiro título do Gajardo. Ao todo, o Nacional de Medellín, nesse período sob o comando da organização Ardila Loures, são 25 títulos. Entre campeonatos colombianos, Copa Colômbia, Supercopa e a Libertadores. É interessante ver porque tem uma gestão por trás, tem um trabalho por trás. E muitos atribuem na Colômbia a saída da Postobon como uma mensagem de um reposicionamento da organização em dizer para o Atlético Nacional que a partir de agora eles não colocariam mais dinheiro. Tanto é que está terminando o contrato com a Win Sports e quem vai comprar, se não me engano, é a Gol TV. Acho que é Gol TV colombiana. Comprar o campeonato? Comprar o campeonato. Então, melhor para ver, é melhor. Tu consegue assinar no Brasil daí. Então, assim, é uma ideia de que, a partir daquele momento da saída da Postobon, o Nacional tem que ser autossustentável. E aí chega esse novo administrador buscado no mercado financeiro para conduzir o clube e a gente já percebe o resultado. Porque o Nacional ganhou o Clausura, ganhou a Copa Colômbia, ganhou a Supercopa agora. Ganhou a Supercopa agora. O atual líder colombiano. E atual líder empatado com a América de Cali. A América de Cali que investiu bastante, tá? O Quinteiro lá, o Juan Quinteiro, que foi. Quinteiro. O craque da Sul-Americana. Mas tá complicando lá também já. Né? Tá, o Nacional ganhou o confronto. E aí, a gente já pode falar do time? Vamos entrar no terceiro ponto. Tá, não, porque aqui pode tudo. O Nacional ganhou o do América de Cali 1-0. E falando um pouco do time, o time hoje é treinado pelo Javier Gandolfi, o argentino, que já trabalhou no Del Valle, no Tajeres, não é o técnico campeão. O treinador campeão foi o Efraim Juárez, um mexicano, campeão do Finalização no torneio ano passado. Que foi trazido pelo novo administrador. E saiu porque ele quis, né? Ele era jogador do Tajeres do Medina, né? Se aposenta, vira o treinador na sequência. Exato. O Gandolfi. Se não me engano, ele substitui o Medina no Tajeres. Ele se aposenta, o Medina vem pro Inter e ele assume. Primeiro entra o Caixinha. O Pedro Caixinha. O auxiliar só que o Caixinha não durou muito. É isso aí ele assume. E depois ele assume. E assim, a maneira de jogar desse. Por isso que eu citei do Juan Inclusive, ele ia enfrentar o Inter ano passado, que ele treinava o outro time de Córdoba. Não, o outro time de Córdoba. O Belgrano. Só que ele cai antes e assume o Juan Cruz. E a questão que eu falei do que o Juanfer me fez lembrar da maneira de jogar do time, porque nesse jogo ele fez uma marcação individual no Quinteiro, que eu imagino que ele vai fazer o Alan Patrick no jogo de quinta-feira. É um time que tem um jogador também desse estilo, o Cardona, falou dos jogadores experientes, né? Que é um jogador que tem muita qualidade, que bate muito bem na bola, mas que é um jogador que tem uma dificuldade para se manter em forma, que tem uma dificuldade tática. Ele tem sede, né? Tem sede, mas que bate muito bem na bola. É pro Inter cuidar muito, bola parada. Em Buenos Aires ele gostava muito. Né? Não, gostava muito. E assim, é um time que tem muita velocidade no setor ofensivo, né? E aí, eu acho que é o grande destaque do time é o Inestrosa, que é um extrema que foi convocado para a seleção colombiana na última data FIFA. É o guri do time, porque a média é 29 anos e ele tem 22. E no jogo contra o Nacional ele faz o primeiro gol e dá assistência para os outros 2 gols. E aí entra um ponto que o Inter vai ter que cuidar, porque o Inestrosa é o jogador que parte do lado direito, então vai jogar em cima do Bernabéu. Eu imagino que no Beira-Rio a proposta vai ser mais de contra-ataque, mas tem muita velocidade no setor ofensivo. Tem o Inestrosa, o filho do Asprilla joga nesse time, tem o Kevin Viveiros também, que é um outro atacante, o Morelos, que jogou no Santos. Como é que normalmente ele parte de um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, mas que tem variações? Porque o Cardona, isso ele já fazia até nos tempos de Boca, ele prefere partir do lado esquerdo, para com a perna destra vir para dentro, só que ele não é o cara que vai acompanhar o lateral adversário sem a bola, né? Então alguém tem que fazer essa compensação para ele. Mas é um time que tem muita velocidade, então esse é um ponto que o Inter vai ter que cuidar. Quando rouba a bola, o Cardona acionar esses caras de velocidade na frente. Me parece uma ideia muito do que é feito na seleção com o Rames Rodrigues. Exatamente. De o time em volta daquele cara mais talentoso, do 10, do clássico 10. O goleiro Ospina,
O goleiro é? O goleiro é Ospina. Se a gente O fizer zagueiro- o mano a mano Veterano internacional, Ospina. vai ganhar o Ospina, O né? Tecílio, o zagueiro que jogou no Milionários, foi da seleção colombiana. Que já é veterano, tem 34. 35. 35 Fez anos. aniversário agora em fevereiro. O Campuzano, o Uribe já não vem jogando, mas é aquele cara do Porto. O Matheus Uribe, volante. É, Matheus Uribe. Que jogou na Arábia Saudita antes de voltar. O Camilo Cândido, do Uruguai, lateral esquerdo. 29 anos. Jogou no Bahia, né? Aliás, uma história curiosa, o Camilo Cândido, ele jogou profissionalmente em 3 times dessa chave, mas ele também passou pela categoria de base do Inter. Em 2015, ele ficou 1 mês treinando no Inter, foi trazido por um empresário uruguaio e começou a circular essas fotos nas redes sociais e eu preciso checar isso, né? Então eu mandei uma mensagem pro Camilo Cândido. E aí agora há pouco ele estava me contando essa história, que ele ficou 1 mês no Inter por uma questão Os uruguaios financeira. são assim, né? Aí, Passa lá em casa, toma um mate, um vinho. Vamos charlar, vamos vamos com charlar. quem nós vamos tirar essa dúvida? Vamos mandar mandei mensagem pra ele e ele confirmou, mandou até uma matéria na época que saiu lá o Rampla Júnior estava possibilitando que ele e um outro rapaz que não deu muito certo viesse, ficou 1 mês no Inter treinando na base, era sub-17. Na época não foi adquirido, teria que pagar lá pro Rampla Júnior, não interessou, ele era meio atacante na época. Agora virou lateral esquerdo a partir do momento em que ele vai pro Rampla, depois vai pro Nacional, que ele é destaque do Nacional, onde ele chega na seleção, joga a Copa América de 21 aqui no Brasil. Depois ele vai pro Bahia, jogava no Bahia, e agora ele tá no Nacional de Medellín. Então o Camilo Cândido jogou profissionalmente nos 3, mas passou pelos 4. E é um jogador conexão, que é Conexão. forte ofensivamente, mas que sofre defensivamente. A última linha do Nacional, ela tem uma dificuldade de velocidade, então acaba sofrendo em contra-ataques. E o setor esquerdo é o setor que o Cândido não marca tão bem. Que talvez o Roger já esteja pensando nessa ideia de ter invertido o Wesley com a entrada do Carboneiro, de aproveitar isso. O Wesley em cima do Camilo Cândido pode ser um caminho para o Inter nesse jogo. Mas é o adversário, talvez, mais duro do Inter nessa primeira fase. Pelo jogo contra o Nacional, que eu acompanhei mais de perto, assim, por mais que o gol, o primeiro do Atlético Nacional, ele saia já na reta final do primeiro tempo, por uma falha do goleiro do Nacional uruguaio, foi uma pressão total o primeiro tempo, só deu o time colombiano. O gramado do Atanásio Girardot, desde o Mundial Sub-20 de 2011, que o Brasil ganhou lá, ele não só é muito bom, como ele é um gramado baixo, e o Atlético Nacional costuma molhar, então ele deixa o jogo muito veloz. É um gramado muito bom e muito veloz. Porque essa partida aí, quem foi ver também os documentos que a Conmebol trouxe ali, o público foi superior a 40 mil torcedores. Sempre lotado. E aí sim, aí o segundo tempo é um atropelo, porque o Nacional, que recém tinha demitido seu treinador, estava desorganizado, caiu totalmente de rendimento, e o Atlético Nacional atropela e aí faz o 3-0. Aliás, o Nacional que tem tudo para ter, o Nacional do Uruguai, um técnico gaúcho, o Jadson Vieira, que trabalhou no Inter, foi auxiliar do Medina no Inter. Ele é de Santana do Livramento, né? O Medina também foi cotado e o Medina foi demitido do Tajeres, depois de perder para o São Paulo. Sim, e o Guinha Azul assumiu como interino e ganhou no final de semana. O Guinha Azul, ele o Tajeres vai também. O Guinha Azul é o D'Alessandro do Tajeres, é o coordenador técnico. Ele já tentou ser treinador, foi treinador do Tucumã, durou 5, 6 jogos só. Não deu certo. Os caras não corriam como ele queria. Os caras... Já que corria pouco. Se ele pensar futebol como ele jogava, todo mundo correndo pra lá e pra cá, não vai dar certo, né? É bom guardar uma posiçãozinha. Uma posiçãozinha de vez em quando, né? Mas assim, pra fechar sobre esse time, a minha dúvida é como vai ser a postura desse time no Beira-Rio. Porque é um time que é ofensivo, é um time que pressiona, que marca alto, que ataca muito em casa. Eu não acredito que vai fazer isso no Beira-Rio. Até por já ter vencido fora de casa, né? Então talvez vai ser uma postura, se for uma postura mais defensiva, ele não vai dar para o Inter essa defesa em linha alta que sofre com velocidade e vai ter o contra-ataque. Então esse para mim é o jogo mais difícil do Inter, até porque o Bahia é um adversário que o Inter conhece mais, que, né, para jogar no Beira-Rio. Eu acho que esse é o jogo mais difícil que o Inter vai ter em casa. É esse jogo de quinta-feira, né? Quinta-feira. Léo, breaking. Nacional do Uruguai não fechou com o Jadson Vieira, não houve um acordo com o Boston River. Ele mesmo deu entrevista dizendo que buscava um consenso. E aí, por isso, o novo técnico do Nacional do Uruguai é o Pablo Peirano. Hoje à tarde tudo isso aconteceu. De nome oficial? De nome eu me lembro, mas eu também não me lembro muito. De nome não é estranho. Só para eles tinham conversado também com o Boston Repeto, River, né? O Boston River é uma SAF do Uruguai, por mais que seja um time menor, jogou a Libertadores, caiu pro Bahia e tal. Bahia. Não é simplesmente assim para chegar lá, mesmo um time grande, e adquirir ou tirar um treinador. O dono é o empresário, é um libanês naturalizado uruguai, que é empresário do Ronald Araújo. Ah, é? E se não me engano, ele tem um clube na Europa também.
um clube pequeno na Europa, em Portugal, se não estou enganado. E o antigo presidente do Uruguai, Lacage Pou, é torcedor do Boston River e também investidor do clube. E costuma ir a jogos, né? Costuma ir a jogos. E meu repúdio aqui, porque eu já tinha preparado para 0 hora o material de como jogava o Nacional com o Lassarte e perdemos todo o texto e o tempo de vídeos vistos. Lassarte, que é um Teve histórico um sábado do Nacional. de noite Sim, que muitas eu fiquei passagens. vendo. Nacional e Cerro Largo? Luiz Soares na Não, base. foi Nacional e... Nacional e Cerro Largo foi na última Foi semana agora. agora. O Otero, o Atlético Mineiro, fez 2 gols lá. Quebrou a mala rápida. Quebrou, Tava. Como é que era o nome? La rompió. Eles saíram perdendo o jogo. Era um sábado de noite na data FIFA. Eu parei pra ver o jogo contra o Plaza Colônia. Plaza Colônia, que é um dos líderes da competição. Abel Hernandes La Roja, ex-internacional. É o Plaza Colônia centroavante. é o brasileiro de jogando Colônia de Colônia. Sacramento. Isso, de Colônia de É o Sacramento. primeiro clube do Diego Aguirre como técnico, onde ele O Aguirre tá lança engraçado no o Penharol. Lugano Como zagueiro. como zagueiro, lança o Lugano como zagueiro. Aliás, para quem não conhece, Colônia de Sacramento, não perca. Bom. Não bom perca. passeio. Ali tem a mistura da Espanha e Portugal, daquela disputa, né? E é bem claro, para A um divisão. lado ou para outro lado se vê Muito na a arquitetura, influência, o espanhol e a influência portuguesa, mas isso é para um outro mapa, né? o bom é que o Bom episódio. programa colombiano foi parar no Uruguai. Esse A gente vai viajando e volta, a gente sai da estrada, volta. Voltando para Medellín, Que tem na agora? montanha. Agora temos o Conexão Copa. E o Conexão Copa desta semana tem a ver com Porto Alegre e tem a ver com Medellín. Porque essa Medellín que a gente trouxe aqui no primeiro tópico do narcofutebol, o narcotráfico dizimou Medellín. E criou... Medellín é uma cidade que eu não conheço ainda, mas pelo que eu já li, eu me interesso muito pela a forma... Primeiro eu me interesso muito pela questão do narcotráfico na Colômbia. Eu acho que está muito bem retratado isso, está muito bem contada essa história, né? Em minisséries e reportagens, os acessos aos arquivos, está tudo registrado em arquivo. Essa história que eu contei do Independiente Medellín, que o Pablo Escobar manda comprar o Independiente Medellín, ela está num arquivo, um repórter resgatando os arquivos e ele deparou com essa história. E Medellín é uma cidade que era dentro de um vale e era uma cidade muito fragmentada e era uma cidade que não se conectava com as regiões mais carentes, com as regiões mais abastadas, as pessoas viviam trancafiadas, quem tinha mais recursos, com medo do narcotráfico e da violência em condomínios. E Medellín, passado o narcotráfico, ela começa a se revitalizar, ela começa a se conectar entre si, se criam avenidas e a cidade vira, enfim, uma cidade, não bairros separados. E um ponto de Medellín que é a alavanca de tudo é que se olha muito para as regiões mais periféricas, para as regiões mais carentes. Cada estação de trem, de transporte, seja por teleférico ou de ônibus, Terrestre. tem uma biblioteca. Então tem a estação, que é a do bairro, e uma biblioteca. O Pablo Escobar, quando ele era o, entre aspas, prefeito da cidade, ele criou mais de 50 campos de futebol, porque ele achava que as pessoas tinham que ter esporte para praticar. Era um contrassenso, né? Porque, na verdade, onde ele angariava os soldados dele era nas periferias, mas ao mesmo tempo ele criava campos de futebol para que aqueles jovens tivessem ocupação através do esporte. É uma coisa meio maluca. Então, Medellín tem centro esportivo e tem esse centro que sempre onde tem a estação central do bairro tem uma biblioteca. E se valorizou muito o comércio local para que aquelas pessoas começassem a ter orgulho do lugar onde mora. Se descentralizou a cidade, além de conectá-la. Depois que Porto Alegre teve enchente, eu fui um dos caras que bateram na tecla de que era o momento de aproveitar aquela catástrofe, e ninguém quer uma catástrofe, mas Como houve, a tragédia, ela te permite começar de novo, Aprender. ela te obriga a começar de novo. E eu acho que Porto Alegre perdeu uma grande oportunidade de fazer como Medellín. Medellín viu na tragédia uma chance de recomeçar, e de recomeçar diferente. É verdade que veio para Porto Alegre para discutir isso o antropólogo Santiago Uribe Rocha, que é o cara que estava coordenando o projeto Cidades Resilientes, que é o projeto que transformou Medellín de uma cidade violenta numa cidade aprazível de se viver e que é modelo no mundo todo. Claro que Medellín não se livrou da violência, nós estamos falando da América do Sul, tem ainda diferenças sociais muito grandes, mas essas diferenças elas diminuíram e a partir de uma cultura que é muito colombiana, né? Que é a cultura da educação.
Medellín viu na educação a alavanca para se socializar, para se tornar uma cidade só e para aproximar os seus suas diferentes camadas. Então fica a dica, né? E quem puder que busque, tem livros e tem reportagens. Eu li uma reportagem da BBC em português, do site da BBC, sobre Medellín, de como foi feita essa reconstrução, vale muito a pena. Porto Alegre podia aproveitar essa oportunidade, Bertoncello. Antiga, 1675 a fundação dela, altitude de 1.500 metros e a população 2.500.000 habitantes em Medellín. Tamanho de Porto Alegre. É bem... Tamanho de Porto Tem Alegre. essa comparação. Medellín, que fica na região do Paisa, por isso que os torcedores do Nacional são chamados Paisas, né? Uhum. Que é uma região que tem os departamentos de Antioquia, que é onde fica Medellín, é a principal cidade da região, Caldas, que é Manizales, né? É perto, Pereira, fica ali em Risaralda, e Quindio. Então são cidades importantes, todas elas têm um clube de futebol. E tem na região metropolitana de Medellín o Envigado, que é o clube que formou Juanfer Quinteiro, que formou Rames Rodrigues, que é pro Banfield. Inclusive o Rames Rodrigues, ele vai jogar no Banfield, mas o dono da Envigado era um cara envolvido com o tráfico. E era uma grande preocupação na família de como é que ia romper esse contrato. Aí, com as prisões e tal, ele vai para o Banfield e a carreira dele decola, mas o Envigado é um dos grandes clubes formadores do futebol colombiano e está na região metropolitana de Medellín. Mas joga no Atanásio Girardot também. Joga no Atanásio. É porque é um clube pequeno, é como se fosse de Canoas, por exemplo. E o estádio é municipal, né? Então... Exato. Quando eu estive em Bogotá, é interessante essa questão do narcotráfico. A gente estava passando pela rua e o taxista disse assim, aqui é a embaixada dos Estados Unidos. E é um ponto turístico da cidade, porque ela foi construída 9 andares para baixo. Porque na época o Pablo Escobar mandou 2 caras dele aprender com o ETA, o Exército Basco. Teve um podcast aí, concorrente, que fez um especial sobre o Atlético Bilbao. Se é concorrente, a gente não cita. E a gente falou muito da questão do ETA, né? Do Pátria Basca e Liberdade, que era o exército que fazia o terrorismo. E o Escobar, ele manda 2 sicários dele aprender a fazer bombas com esses caras do ETA. Só que os caras vão lá, aprendem e eles erram a medida. E ele começa a explodir, fazer carros-bomba. Tem uma explosão que ele destrói um prédio administrativo inteiro, né? E, enfim, a embaixada em Bogotá dos Estados Unidos, ela foi feita para baixo justamente por causa desses atentados. Importante, né? Quem é o cartógrafo? O cartógrafo, falamos dele um pouco, Marino Inestrosa, que fez um golaço na partida contra o Nacional e deu 2 assistências, foi o cartógrafo dessa semana. E ele é provocador. Ele fez um gol contra o Júnior Barranquilla, que o apelido é o Tubarão, né? O Tiburón. E ele imitou pescando um peixe. Sensacional. Então, vai assim, para ele, então. Ele é polêmico, mas ele é muito bom jogador. Foi convocado agora, o Munari trouxe para a última Data FIFA. E é interessante porque ele é um concorrente do Carboneiro, né? O Carboneiro acabou sendo convocado, teve um corte na seleção colombiana. Então, assim, é um jogo pro Carboneiro. Sierra foi cortado. Isso, é um jogo interessante nesse ponto, porque o Carboneiro, agora que virou titular do Inter, é um jogo que as atenções da TV, da imprensa colombiana vão estar nesse jogo. Se o Carboneiro arrebenta com o jogo, é um duelo entre os dois, assim, o Carboneiro jogar mais que ele e o Carboneiro se mostrar pro seu país que, eu jogo mais que esse cara, eu mereço passar ele na fila da seleção. A seleção colombiana que chegou a ter 24 jogos de invencibilidade, né? Perdeu a final pra Argentina. E depois, agora nas eliminatórias, são 4... dos últimos 5 jogos, só tem 1 vitória nas eliminatórias. Então, assim, tá no momento de buscar novas peças. São 2 jogadores que têm boas chances de irem para a próxima Copa do Mundo, né? O Inestrosa e o Carboneiro. Mas hoje eles meio que brigam por uma vaga. O Borré, ele é reserva hoje, né? E a Colômbia tem bons atacantes. Com a ascensão do Córdoba e do John Duran. O Borré, por isso que o Borré tá com essa ansiedade dele de ser titular no Inter e mostrar serviço. Embora ele seja um líder da seleção colombiana. Mas eu não daria o Borré como um nome certo. O Ener Valencia é um nome certo na Copa. O Borré, pelo Equador, mas a Colômbia não. O Borré nem entrou nos últimos jogos, né? Tem jogado muito menos. É Córdoba ou John Duran, né? Até pela função de fazer o lado direito, porque o Rames não marca...
contra o Duran teve a ideia, e foi vendido pro futebol da Arábia Saudita. Isso, ele faz dupla com o Cristiano Ronaldo hoje. 71 milhões de euros, Era mas pra ele ser saiu. o Darwin Nunes, Darwin desistiu na última hora e agora tá aí. Fez certo, não tem. O jogador jovem não tem que ir pra esses lugares, pelo amor de Deus. Mas ele Tu vai estar jogando no né? futebol Tu implica com o Comebol, tu implica com os novos mercados do futebol. Não é. A Arábia Saudita não é um novo mercado do futebol. É os sheiks lá que tocam dinheiro lá e levam os caras pra lá pra jogar um futebol de baixíssimo nível. Colômbia quer se recuperar, volta a jogar em Medellín, no Atanásio Girardot. Tem isso, gosta né? de jogar em Barranquilla, Ela calor. mas ela joga em Barranquilha pelo calor. Barranquilha às e 4 da tarde. Pra ser ruim pros adversários. 3 da tarde ela joga assim, em Barranquilha, né? Mas o Duran é triste, assim, é um jogador de 21 anos, né? Que tava na Premier League, no Aston Villa, Aston Villa joga Champions League, e aí vai pra Arábia Saudita. É um cara que podia daqui a pouco, indo bem no Aston Villa, ir pra um clube maior. Fez a vida dele, o tataraneto dele vai estar com a vida resolvida, mas pra carreira de jogador de futebol é ruim, né? Sair da Premier League pra Arábia Saudita. Se tu fosse convidado pra ser jornalista na Arábia Saudita, claro, tudo bem que tem problema de jornalista na Arábia Saudita que entra numa embaixada e nunca mais sai. Mas por uma boa grana tu não iria? É que não tem como a gente comparar a nossa profissão com a de futebol, porque no futebol ele já era rico, milionário no Aston Villa. Não, mas tu ficaria, por exemplo, tem um cara rico milionário, tu ficaria mais milionário. Se eu fosse jogador de futebol, com 21 anos, jogasse no futebol europeu, eu jamais iria pra Arábia Saudita, pros Estados Unidos. Jamais. É que a oferta deve ser tão... Eu ia apostar na carreira. Foi o último dia da janela. Deve ser um dinheiro astronômico que tu vai garantir... Tu não vai ficar sem dinheiro nunca. Mas se tu jogar no Aston Villa, num time inglês, bem, tu também ainda não vai garantir. Também tá garantido. Tu tem 21 anos, tu vai ter mais 15 anos de contratos bons. Se tu não for bem, daqui a pouco tu não vai bem. E aí... Talvez ele tenha pensado assim, eu fico 4 anos de contrato. Deve ter um projeto de Copa do Mundo lá também, né? Ele tá dentro do projeto da Copa de 2034. Ele cumpre lá 7 anos. Com 28 anos ele tá bilionário. 28 anos, talvez no auge da forma física dele. Físico, e aí ele pode jogar onde ele quiser. Daí ele pode jogar no... Sei lá de onde é que ele é, no América de Cali, digamos que seja de Cali. A gente tá tratando como se o cara que jogasse... Ele pode comprar o América de Cali. Não, a gente tá tratando como se o cara que joga no Aston Villa, ele tem que fazer contas no final do mês pra pagar o aluguel. Não é assim. O cara já tá milionário com um contrato de 5 anos com o Aston Villa. Não, eu concordo contigo, mas é que é milionário e bilionário. Tu prefere ser milionário ou bilionário? Sendo milionário já dá pra viver bem. Não. Vamos pegar na estante? O livro da estante. O livro da estante. O Nari não quer aumento, Falando em Barranquilla. Tá aqui, ó. Aliás, um beijo pra Janaína. Que box, hein? Que neste momento está na... Ela tá tremendo, porque ela tá preocupada com esse box. Pelo amor de Deus. Não estrague. Dela de quem é? O Amor nos Tempos do Cólera. É um box que tem com 100 anos de solidão. De algumas das principais obras, a maior delas, 100 anos de solidão, Isso. O Amor nos Tempos do Cólera e Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro palpitante. Tu vai lendo e tu sabe o que vai acontecer, só que o personagem não sabe o que vai acontecer. E aquilo vai te dando uma angústia. Alguém avisa pra ele, pelo amor de Deus. E alguém avisa, tu quer ligar pra ele, tu olha, cara, tu tá indo. Leiam, é muito bom. E leiam tudo que tiver do Gabriel Garcia Marques. Leiam tudo e depois agora o 100 anos de solidão tem série também no Netflix. Exatamente. Tá bem interessante. 2 histórias rápidas. Dá tempo? Dá tempo. A primeira, Gabriel Garcia Marques. Prêmio Nobel de jornalismo. Exato. Quando ele foi morar em Barranquilha para estudar, na verdade não é Barranquilha, é do lado ali onde tem o forte. Que agora... Cartagena. Eles criam um jornal. E é um jornal escrito por quem tinha a pena de um Gabriel Garcia Marques. Eram ideias e textos longos. É um jornal dominical. E o jornal estava afundando, estava fracassando. E eles resolvem fazer uma edição especial. O Pedro cita aqui a Liga Pirata. E eles fazem grande perfil do Heleno de Freitas. Jogador do Júnior. E aí o jornal que estava quebrando faz assim, decola. E aí ele percebe, opa, futebol tem público. E ele começa a escrever sobre futebol. Teve algum momento do Gabriel Garcia Marques, curto na carreira dele, que ele escreveu sobre futebol. E sobre 100 anos de solidão, eu estava lendo esses dias um corte no Instagram, ele contando a história de que ele vende tudo e resolve que ele vai escrever o livro. Ele tem os 2 filhos pequenos e a mulher topa a ideia e ele fica 6 meses trancado no escritório escrevendo o livro. E vai vendendo o que tem. Vende carro, vende móveis. E chega um momento que ele termina. E a mulher diz, olha, tu tem que terminar esse livro. E esse livro tem que resolver a nossa vida, porque não tem mais nada. Aí ele vai postar o livro para mandar pro editor dele. E aí só dá para mandar metade do livro, porque ele não tinha dinheiro para pagar o resto da postagem. Aí ele volta, vende mais 2 eletrodomésticos, volta lá e manda o resto. Inclusive ele manda a segunda parte primeiro e depois ele manda a segunda.
E era o dinheiro que ele tinha. E a mulher disse assim, agora tem que dar certo, esse livro tem que vender. E 100 Anos de Solidão é uma das grandes obras da literatura mundial e muda a vida dele. E com esse livro ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. Então, Munari, vale a pena apostar. Nem tudo é dinheiro. Não, mas eu fui que defendi isso. Foi exatamente o que eu defendi. Viu? Tu fica só pensando em defendo dinheiro. muito mais a paixão pelo jogo de futebol do que pelo dinheiro. Do que pelo negócio. E ele ainda é apaixonado por jornalismo, né? Sempre que a gente lê. Ele gosta. Ainda é. Era. Uhum. E ele não conseguia, como jornalista, contar, por exemplo, um deslizamento. Isso. E aí ele fazia literatura daquilo. Ele não entendia, porque ele cria um modo de... uma literatura que é o realismo fantástico, né? E tudo pra ele, ele vai conectando. Sabe que eu trabalhei no restaurante chamado Macondo? Pedro Ernesto, tá? Apita careca! E o principal prato era a picanha José Arcádio. Que era um dos personagens. Que é um dos personagens, né? Quem não leu, que leia. Eu li quase todos do Garcia Marques. E aí o último agora que ele escreveu, foi o último livro que ele escreveu, ele deixou praticamente pronto, ele não queria que publicasse, mas o filho resolveu publicar e foi lançado na Espanha o ano passado. Aí eu comprei esse e não tive tempo de ler. E tá na fila também para ler Histórias de Mis Putas Tristes, né? Que é uma baita obra. E quem... Viver para Contar, aliás... Viver para Contar é um apanhado de tudo, Na né? semana passada eu tive em Pelotas uma ida rápida e aí na saída eu cheguei a separar o livro que estava lá para ler de novo e ficou em cima da mesa. O Viver para Contar, ele faz uma retrospectiva da vida dele e da carreira dele. Mas bela caixa da Jana, tá muito bem guardado porque... Não dá pra deixar dando sopa essa caixa aqui. Relíquia. Eu já tô louco pra ficar pra mim. Ó, acabou. Acabou? Eu te disse a pita careca, tu entendeu a parada? Porque a referência? É que falar de Garcia Marques o Ramos tava aqui já, querendo acabar o jogo. Não tô olhando pro Ramos, eu tô olhando pro Garcia Marques. Ramos. É muito mais atraente. Mas o Ramos siga o mapa da Copa na sua plataforma. Não, o Ramos é um guri bonito. O Ramos é um caso diferente dos nossos amigos que são de O Ramos no Tinder, o celular não para. O Ramos ele tem 35 anos, parece ter 25. No Tinder tem 24. De Rio Grande. Diferente ao contrário. Diferente do Manhago e do de velho. Os de Rio Grande é o tem contrário. 80 e dizem que tem 40. Né? Mas o Ramos no Tinder faria um estrago. né? Mas enfim, isso é um problema dele. Siga o mapa da Copa na nossa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para Bertoncello receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Isso é espetacular. Muito a bom. Notificação sempre chega. E para quem está no YouTube vendo essas carinhas lindas, deixa o teu like também na transmissão do Mapa da Copa no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH. A produção é a Janaína Willi. Tá bem a Janaína, né? Tá bem. Tá bem. E o canal de GZH passou dos 700 mil inscritos. Hoje? Passamos, hoje. Durante o Sala. Durante o Sala. Durante o Sala. 700 mil inscritos. Espetacular. Pô, imagina. Quem foi o cara 700 mil, hein? Não sei, mas é um felizardo. É um felizardo. Chamar ele pra tomar um mate com o Munari. Exato. A produção, falar de futebol, falar se o Messi ou o Pelé, quem foi melhor. A produção é Janaína Willi e do Rafael Ramos. A técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho e do Victor Braille. Sonoplastia do Paulo Fraga, craque, né? Craque. E Rafael Lilian, craque também, né? Craque. Fraga é guerreiro. Fraga é guerreiro. Fraga é um cara corajoso. Deu, né? Você já né? falar bobagem. Tchau.